Glória a Deus. E que essa paz do nosso Senhor esteja no meio de nós, não só hoje, mas todos os dias das nossas vidas. O Senhor nos chamou para uma vida de salvação, uma vida de santificação, e como as próprias Escrituras dizem, sem a qual ninguém verá a Deus. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em João, Evangelho de João, verso 27. A partir do verso 27. Nós vamos tratar sobre aquilo que nos alimenta. O verdadeiro alimento. O que seria, João capítulo 6, verso 27? Amém? Achamos? Glórias ao Senhor. No verso 27 diz, o Senhor falando, ensinando pessoas, Ele disse: trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Aqui é o início de um discurso no qual Jesus vai ensinar sobre coisas que realmente importam na nossa vida, sobre o verdadeiro alimento, sobre aquilo que verdadeiramente salva, sobre o verdadeiro papel dele nas nossas vidas. E é interessante porque já nesse verso 27, Jesus já começa dizendo que nós não devemos buscar as coisas do mundo, comida que perece, mas nós devemos buscar aquele alimento que nos dá uma vida eterna. E isso é interessante porque no mundo de hoje, em que nós estamos muitas vezes correndo atrás de coisas que nos afastam de Deus, que não verdadeiramente nos alimentam, que não nos aproxima daquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida, que é uma vida santificada, uma vida diante do altar dele, uma vida dedicada a Deus. Porque muitas vezes o homem busca a fama e a riqueza, coisas terrenas. O homem busca o dinheiro, o homem busca uma vida social mais alta e que muitas vezes esquece de Deus, esquece para aquilo a qual ele foi chamado, que é para viver uma vida santa diante do Senhor. E é interessante que muitos, nesse mundo corrido que nós vivemos, nesse mundo cheio de metas, esse mundo a qual as pessoas buscam o dinheiro, muitos ficam pelo caminho e se esquecem de adorar o Deus que os chamou para a salvação. Quando somente a luz do Evangelho, o Evangelho da graça de Deus é que mostra a importância do projeto de salvação através do sacrifício de Jesus Cristo, as nossas vidas. Não há outra forma de sermos salvos senão por esse Evangelho da graça de Deus. E se nós formos continuar aqui esse discurso, no verso 28, as pessoas que estão ali ao redor abordam Jesus e falam: dirigiram-se, pois, a ele e perguntaram: o que nós faremos para realizar as obras de Deus? É interessante que para aqueles homens que eram acostumados a ter que observar a lei, a ter que respeitar preceitos da antiga aliança, onde eu tinha que fazer, eu tinha que andar, o mérito era quase humano, agora o mérito passa a não ser mais humano. Porque Jesus responde no verso 29 que a obra de Deus é esta, que creiais naquele que foi enviado. Então, as pessoas que acham que a salvação é pelo mérito humano, ou por respeitar determinados preceitos, ou por fazer determinadas coisas,
têm que ser lembradas de que a salvação é pela graça e pela fé. O que nos salva é crer que Jesus Cristo, Filho de Deus, veio, e que Jesus Cristo, Filho de Deus, se entregou por mim e por você, para expiar os nossos pecados, e a partir daí, passarmos a ter paz com Deus, mediante o sacrifício de um inocente. O vir à igreja não salva ninguém. O dar coisas aos pobres, dar esmola aos pobres, não salva ninguém. O ato por si só não salva, porque quantos ateus ou incrédulos fazem a mesma coisa para aliviar as suas consciências? Mas quando nós fazemos, enxergando ali, naquele que precisa de nós, o meu próximo, como filho de Deus, feitura dele, o meu irmão, mesmo reconciliado com Deus ou não, quando eu enxergo que ele é um filho de Deus, aí sim, isso é obra de Deus. Isso ajuda e participa da minha salvação, porque aqueles que creem em Deus não conseguem ver mais um desamparado com os mesmos olhos. Mas aí aqueles homens fazem uma pergunta que muitos crentes também esperam, que é um sinal, que é um sobrenatural. No verso 30 eles dizem: que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? E é interessante que muitos crentes também só creem que Deus opera no sobrenatural, e infelizmente não reconhecem que Deus age também através das coisas naturais. Deus pode curar quem Ele quiser, pela obra dEle, pela vontade dEle, mas Deus também pode curar quem Ele quiser através do remédio. Deus pode curar quem Ele quiser através de uma oração. Deus pode curar quem Ele quiser através de uma cirurgia. Ou Deus pode curar quem Ele quiser simplesmente pela ação sobrenatural. Nós devemos, em todos os momentos, reconhecer que as nossas vidas são guiadas pela mão poderosa de Deus, e que não há outro caminho, porque Ele é o nosso Pai. Ele nos chamou para uma vida diferente, Ele nos chamou para uma vida santificada, uma vida de fé, na qual nós cremos que Jesus é o Filho de Deus, e que aquele corpo entregue e aquele sangue derramado não é em vão. Ele limpa os meus e os seus pecados, nos faz justo quando nós não merecíamos. Como diz as Escrituras, quando nós éramos fracos, Ele morreu a seu tempo por nós. Aí Jesus responde, e aqueles homens continuam: nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito que Deus deu-lhes pão do céu. E é interessante como aqui aqueles homens atribuem o milagre de Deus a Moisés. Quantas vezes nós somos tentados a nos apropriarmos, ou nós vemos pessoas que fazem isso, da obra de Deus como se fosse Ele mesmo. A fulano orou e alguém foi curado. Não, o mérito é dele. Não, o mérito é de Deus, meu querido. O mérito é de Deus. Deus não dá a sua glória para ninguém. Ele não dá a sua glória para ninguém. Seja Deus glorificado para sempre e eternamente. Amém. E Jesus responde: não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem dá. Porque o pão do céu é o que desce do céu e dá vida ao mundo. E é interessante porque o povo ficou 40 anos no deserto, e Deus os alimentou, aquele povo, no deserto, onde não teria como comer. Deus alimentou aquele povo, e aquele povo viveu.
Mas a proposta de Jesus Cristo aqui não é uma vida terrena que Ele quer te dar. Ele quer te dar uma vida eterna, uma salvação a qual ninguém pode tirar. É uma vida de comunhão com Ele para todo o sempre. E o critério para isso? Apenas creia que Jesus é o Filho de Deus. Jesus vai retomar depois, no verso 58, esse mesmo diálogo, mas a gente vai chegar lá. O importante começa agora, quando no verso 35 Jesus declara claramente: eu sou o pão da vida, e o que vem a mim jamais vai ter fome, e o que crer em mim jamais terá sede. Porém eu já vos disse que, embora tenhais visto, não credes. Jesus aqui diz: vocês já viram muitos milagres, por que vocês esperam outro? Por que vocês querem que eu convença vocês com argumentos humanos, quando muito já foi feito e aqui estou eu propondo a vida eterna? Por que eu tenho que convencê-los com argumento? Por que eu tenho que dar sinais, se basta apenas crer? Esse é o questionamento de Jesus, e é um questionamento bem lícito e que é atual, porque nos dias de hoje a gente fica esperando um milagre para crer em Deus. Aí é fácil, meu querido, você, depois de ver um milagre, crer e se agregar a uma igreja e continuar uma caminhada em direção à salvação. Depois de ver um milagre é fácil. Eu quero ver você crer e andar nos caminhos de Jesus Cristo, crendo apenas nas palavras dele. Amém. Aí é fé. Aí é fé, porque como está escrito em Romanos 10, do 13 em diante, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Mas depois há o questionamento: como crerão se não há quem pregue? Se não foram enviados, então alguém, e aí entra o nosso, o meu e o seu papel de pregar o evangelho da graça de Deus a todo mundo. Afinal de contas, nós não sabemos quem é marcado para a salvação ou não, e nem qual é o tempo de aceitação daquele coração ou não. O nosso papel é pregar a palavra de Deus, porque pessoas crerão e mudarão as suas vidas e serão alimentados pelo pão do céu, que é Jesus Cristo. Não há outro caminho para a salvação. Não há outro caminho que leva à salvação que não passe pelo sacrifício de Cristo e crer nesse sacrifício. Não existe outra forma. O nosso problema não é esse. O problema é que nós não temos nos alimentado do pão da vida, que é a palavra de Deus, Jesus Cristo, que estão nas Escrituras, porque Deus se apresenta a nós pelas Escrituras, mas nós, nessa correria do mundo, e aí eu volto naquele verso inicial, temos buscado pão que perece, mas nós não temos buscado pouco o pão que nos salva para a eternidade. Então nós temos lendo pouco a Bíblia, nós temos ensinado pouco a Bíblia aos nossos filhos, então nós não temos alimentado direito as nossas crianças, e eles crescem como adolescentes e adultos deficientes. Ou você acha que o alimentar mal está apenas na batata frita, no hambúrguer e na Coca-Cola, que trocam a comida, o arroz com feijão, a carne, aquilo que verdadeiramente faz com que o corpo seja nutrido? Não. Para a vida eterna também nós temos deixado de alimentar direito as nossas crianças. E as nossas crianças têm crescido longe do Evangelho, ou dentro de um Evangelho errado, ou muitas vezes deficiente, e a culpa é nossa. E a culpa é nossa. Jesus, entenda, Jesus, ele nunca se preocupou em convencer ninguém de que ele era o Filho de Deus. Ele apenas dizia que aquele que cresce seria salvo. Porque esse trabalho de convencimento, ele não é nosso. Ele não era de Jesus.
Ele é do Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, do caminho e da justiça, e que testifica a favor das Escrituras, dizendo: isto é verdade, isto é para a salvação, isto te leva ao céu. É isso, esse é o papel do Espírito Santo, não é nosso. Jesus retoma esse diálogo de que eu sou o pão da vida no verso 35, ele retoma no verso 48, desculpe, eu sou o pão da vida. Que vida? A vida eterna. No verso 49, ele faz um contraponto àquela questão, quando ele é questionado do maná, porque no 48 ele diz: eu sou o pão da vida, os vossos pais comeram maná do deserto e morreram. Ele faz esse contraponto e ele diz: o pão que eu ofereço é para a vida eterna. Mas vocês querem comparar isso ao maná? O maná era apenas para sustentá-los nesta vida, porque a salvação naquele momento era baseado em outras coisas. Agora não, basta crer. Basta crer. Tem gente que põe dificuldade nisso. Mas qual é a dificuldade em crer nas Escrituras? Seja que talvez eu tenha que negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e seguir a Jesus? Sim, porque quanto mais eu anulo o que eu quero, o que a minha carne quer, mais eu me aproximo de Cristo. Porque ele, quando foi questionado pelo jovem rico, que dizia que fazia tudo, ele diz: vende os teus bens e dá aos pobres, e terá a vida eterna. Jesus tinha autoridade para dizer isso, porque ele daria algo mais valioso, a própria vida. Mas nós somos tão agarrados a esse mundo, nós somos tão agarrados aos valores desse mundo. Quantos crentes nós conhecemos que andam igualzinho às pessoas que não caminham com Jesus, andam iguaizinhos, têm os mesmos valores, criam os filhos do mesmo jeito? Você acha que isso leva à salvação? Não leva à salvação, leva à perdição. Nós temos que restaurar dentro das igrejas uma pregação pura do Evangelho, onde fala: arrependa-se, creia no Cristo que salva, creia no sacrifício de Jesus e naquele sangue derramado do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É essa fé que nós temos que ter, essa fé genuína, a fé que faz com que a gente se arrependa de todas as coisas que nós fazemos de errado, que faz com que a gente volte para dentro de casa e trate as nossas esposas de forma decente, que trate os maridos de forma respeitosa, que ensine os nossos filhos o respeito às pessoas e às Escrituras, porque só assim ele vai ser um adulto segundo o coração de Deus, só desse jeito. E aí Jesus continua em João 6,50, em João 6,38, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas sim para fazer a vontade daquele que me enviou. Isso é importante porque Jesus, ele se entrega por nós. Ele se entrega por nós, ele entrega a própria vida, ele sofre dores, ele é crucificado, ele se entrega como o mais verdadeiro e eterno sacrifício. E isso salva toda a humanidade. Ora, eu não conheço ninguém, e nem eu mesmo, e eu confesso isso para vocês, eu tenho a coragem de entregar a minha vida por alguém que ofendeu o meu pai. Porque, na verdade, nua e crua, é isso que aconteceu. Nós, como pecadores, debaixo da ira de Deus, ofendendo ao nosso Criador, com os nossos pecados, Cristo se entrega por nós e nos perdoa e nos chama como irmãos. Isso é forte. E isso é forte. No verso 50 ele diz: este é o pão que desceu do céu, para que todo dele que comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo
é a minha carne. Se isso não fizer o seu coração se apertar como o meu, eu não sei que fé é essa. Porque há textos da Bíblia que eu leio e eu choro por causa da grande graça de Deus, quando eu lembro quem eu era antes do Senhor me abraçar. E eu lembro quem eu era antes do Senhor me tomar pelos braços e dizer: tu és meu. E nós nos esquecemos do tamanho do perdão que Ele teve conosco. Porque, como diz em Romanos, onde superabundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O homem algum com condições normais entregaria a sua vida por pessoas que ofenderam a seu pai. No verso 39 e 40, voltando aí, Jesus Cristo repete em 2 versos a mesma coisa, em que o desejo de Deus é que todas as pessoas fossem salvas. O Senhor não se agrada na condenação de ninguém, mas a questão é que aqueles que não creem em Jesus Cristo, Filho de Deus, na obra e no sacrifício dele, na santidade das Escrituras e na santificação que vem através do Espírito Santo, serão condenados. Aqueles que transgridem a vontade de Deus serão condenados. Seguirão o rumo normal de quem é pecador. Mas aqueles que creem no sacrifício de Cristo, em quem Ele é, quem é Deus, e na ação do Espírito Santo, porque nós não podemos esquecer da grande obra que é o Espírito Santo em convencer nós, corações duros, nos dá um coração de carne para que creiamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que foi enviado pelo próprio Deus e que as Escrituras são verdades, e isso mudar o meu jeito de viver e o seu jeito de viver, é uma obra muito grande. E nós temos tudo nas mãos. Todas as coisas, todas as ferramentas para a salvação, Deus nos deu tudo. E nós fazemos um péssimo uso. Nós não ensinamos as nossas crianças, nós tratamos as nossas esposas mal, nós tratamos os maridos de forma desrespeitosa, nós não temos um momento de comunhão, nós pouco oramos dentro de nossas casas, e nós buscamos os valores do mundo. Esse é o problema. Quando nós começamos a mudar esses valores, você vai ter uma igreja restaurada, você vai ter um rebanho santificado, você vai ver um povo que vai caminhar em direção à salvação de Cristo Jesus. Para finalizar, os 53 ao 58. Em verdade vos digo, se não comerdes da carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele, assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai também. Quem em mim se alimenta por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Eis a diferença em buscar algo que vai sustentar a minha carne e em buscar algo que vai me dar vida eterna. Não existe salvação sem mudança de posição. Não existe salvação sem fé em Jesus Cristo. Não existe salvação sem um verdadeiro arrependimento e mudança de vida. Porque é isso que leva o crente aos pés de seu Senhor e à salvação eterna. Amém? Que essas palavras fiquem nos nossos corações e que possamos nos lembrar disso todos os dias das nossas vidas, porque nós fomos chamados para uma vida eterna. Aleluias. Vamos ficar de pé e vamos orar.